Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Nesta aula, vamos falar sobre os gêneros textuais da cultura digital, memes, gifs, enfim. E também vamos tratar da sequência, da coesão sequencial, um outro aspecto bem importante da nossa gramática. Bom, galerinha, como eu sempre falo, vamos prestar atenção e nos manter atentos às informações. Assistam ao vídeo, se possível, mais de uma vez, tá? Para que vocês possam internalizar bem as informações. Aula destinada aos alunos do oitavo ano, do ensino fundamental, né? Gêneros da cultura digital e coesão sequencial. Galera, bom, vamos começar com a definição do que são gêneros textuais, tá? Gêneros digitais. Isso é um aspecto, não é novo, né? Tratar de gêneros textuais, mas com o avanço tecnológico, os meios de comunicação passaram por diversas transformações. E a linguagem também, né? Então, se ocorreu mudança, a linguagem vai sofrer com essas mudanças e vai originar os gêneros textuais. Então, vamos lá. Frente às diferentes situações comunicacionais, as novas mídias e as novas inovações nas rotinas impostas pelo uso da internet, surgiram gêneros textuais adaptados a essa nova realidade, os chamados gêneros digitais. Bom, o avanço tecnológico trouxe novidades, não apenas nos meios de comunicação, mas, como eu já disse, para a linguagem, né? Então, provavelmente, você já deve ter parado para pensar o quanto a comunicação passou por transformações graças à chegada da informática, né? Então, quer dizer, é um assunto que cabe muitos estudos, porque nós sabemos que os gêneros textuais são incontáveis e eles são adaptáveis também às diversas realidades e situações de comunicação. Algumas de suas principais características são a produção de textos mais curtos e diretos. A gente está falando dos gêneros textuais digitais, tá, galera? O diálogo entre os elementos verbais e audiovisuais e a presença de hipertextos. Também é comum nos gêneros digitais as abreviaturas e a linguagem interativa. Também são muito marcantes desse gênero digital. Bom, provavelmente, todo mundo aqui já ouviu falar de currículo, né? Currículo vitae, né? As informações de um currículo. Ele traz aí informações profissionais. Então, vejam só, no caso do gênero textual digital, em vez de ser um currículo impresso, né, como nós estávamos acostumados, você vai lá, faz no documento, imprime aquele documento e envia para a empresa a qual você está interessado em adquirir um emprego, ou enfim, né? Mas agora, com esse avanço tecnológico, né, que se deu nos últimos anos, esses currículos, eles não precisam mais ser impressos, eles podem ser perfeitamente escritos em uma plataforma digital. E aí esses documentos já podem trazer a foto e até mesmo arquivos de voz e de vídeo. Então, além das informações tradicionais, né, que são os dados pessoais, o contato, as habilidades daquele profissional, os cursos que ele possui. Além disso, por ser um currículo online, ele já pode trazer informações como vídeo e voz daquele mesmo profissional. Então, percebam que isso dá mais criatividade até mesmo para você formar o seu currículo. Bom, é importante também, gente, às vezes a gente pensa assim, em novidades, né, em informática, mas muitas pessoas ainda apresentam
e relatam, né, uma certa resistência a essa comunicação virtual, né? É como se esse fosse um espaço, às vezes, que as pessoas não têm muita habilidade, familiaridade. Então, às vezes, elas ficam com medo de utilizar os ambientes virtuais porque observam uma dificuldade de aprendizado. Mas é importante a gente ressaltar que, com o tempo, cada vez mais a comunicação virtual ela vai apresentando regras. Então, não é uma bagunça, né? Que cada um faz o que quer, que cada um utiliza o que quer, da maneira que quer. Ela apresenta modelos também, e aí a gente vai se adaptando a esses modelos. Bom, vamos falar de um outro recurso que é bastante utilizado no meio virtual, né, como o gênero textual virtual, que são os chamados GIF. Tá? Os GIFs são muito utilizados. Então, é importante a gente trazê-los para a gente observar. Provavelmente vocês já utilizaram deles ou já viram, né, em algum momento, e aí é importante a gente falar sobre ele. O GIF nada mais é do que uma sequência de imagens, tá, galera? Ou um vídeo em poucos segundos para reprodução, tá? E sem áudio, fica só aquela imagem mesmo. Então, eu poderia citar, depois eu vou citar outros, tá? Outros gêneros digitais, apesar de eu não trazê-los aqui escritos, né? Mas eu vou falar para vocês sobre, vou falar as características de cada um. Bom, vamos ao GIF. GIF é uma sigla que já foi eleita a palavra do ano pelos dicionários Oxford. A sigla remete tanto à estrutura do conteúdo quanto à extensão do arquivo digital. Trata-se de uma montagem de imagens que se sucedem automaticamente, criando uma espécie de vídeo curto. Geralmente, os GIFs aliam textos verbais e não verbais e tornam a comunicação rápida, eficiente e dinâmica. Os arquivos em formato de GIF tornaram-se populares porque são aceitos pela maioria dos programas de edição e podem ser facilmente incluídos em redes sociais, blogs, sites, entre outros espaços virtuais. Bom, vamos ver aqui exemplos. É óbvio que aqui eu não consegui, mas essa imagem, ela apresenta, galera, desculpa aqui, ela apresenta movimento, tá? Ela apresenta movimento. Então, aqui, a gente pode perceber que são personagens que se tornaram populares. Talvez vocês não reconheçam, mas essas duas imagens dessas mulheres aqui são personagens de novelas famosas. Então, foram personagens que ganharam quase que vida própria. Então, viraram um GIF. Né? Então, elas mexem o rosto, mexem, tem aqui uma linguagem verbal, ó, cansei nessa personagem aqui, e aqui é o ex-presidente americano, tá? Então, ele também virou meme, virou GIF, por conta das frases, né? Pelo olhar, pelo jeito diferente que ele tinha de conduzir as coisas. Bom, as características dos gêneros digitais. Vamos às características deles. Primeiro, uma característica muito peculiar desses novos gêneros seria o conjunto de aspectos existentes em sua função. Segundo, a hipertextualidade, né, que oferece possibilidades diversas de integração de textos por meio de suas formas semióticas, ou seja, o que é isso, hipertextualidade? É quando o texto mistura som, imagens, recursos verbais, recursos não verbais, então movimento, isso é hipertextualidade, tá? Diversos gêneros, diversos textos ali, a integração de diversos textos, é o chamada hipertextualidade. 3. A diferenciação e definição dos gêneros podem ser decididas não só por características dos aspectos sociocomunicativos, como também
pelas formas e pelos ambientes em que estão situados. Galera, o que muda com os gêneros digitais? A comunicação, o diálogo em si, passam por uma mudança. As redes sociais estão repletas de gêneros, sendo que o mais comum é o post, né? Quem é que nunca criou um post? Provavelmente você não criou, mas sabe o que é um post, né? O post nada mais é do que a informação, né? Geralmente é o próprio texto. Quando você cria um texto, você está criando uma mensagem, um texto, é um post. As redes sociais, esse post pode ser marcado por linguagem informal ou formal, vai depender de onde qual o seu objetivo, tá? Com aquela mensagem. Tendo, inclusive, alguns emoticons, os emotions, né, como queiram chamar, que compensam a ausência da entonação e facilitam a comunicação verbal e a nossa interação. Os emotions, os emoticons, provavelmente vocês já conhecem. Olha aí, né? Então, quer dizer, aquelas carinhas que já fazem parte da linguagem, né? Vocês já sabem como elas aparecem, para que eu uso. Mais do que ninguém, vocês que são dessa geração já devem ter utilizado em algum momento esses emotions, né? Então, eles são usados em diferentes tipos de textos, às vezes numa pesquisa. Olha esse exemplo aqui. Ó, por favor, dedique um pouco de tempo para responder essa pesquisa. A carinha triste da extrema esquerda indica muito insatisfeito. E a carinha feliz da extrema direita indica muito satisfeito. Quão satisfeito você está com o nosso serviço? E aí a pessoa vai lá, clica naquela carinha. Então, vejam só, já serve esse tipo de linguagem, já está servindo, inclusive, para as empresas fazerem essa espécie de pesquisa. É rápida, é mais atrativa, às vezes, ao público, né, ela marcar a carinha, do que propriamente escrever ou digitar alguma coisa, responder sim ou não, né, muito satisfeito, pouco satisfeito, satisfeito. Então, quer dizer, vai lá na carinha e marca. Então, percebam que isso já faz parte. Agora, como eu disse, eu vou falar aqui para vocês de mais alguns tipos de gêneros digitais que são utilizados, tá, pessoal? O podcast, né? O podcast pode tratar de qualquer tema e é oferecido apenas pelo áudio. Atualmente, até os sistemas educacionais começaram a fazer uso do podcast. Quer dizer, que além da aula digital, o aluno tem acesso a um áudio, que ele pode ficar escutando o professor, né, o educador falando sobre aquele assunto. É um recurso muito utilizado. Esse próprio meio de comunicação que nós estamos usando, isso aqui é um recurso, né? A aula digital. Então, quer dizer, eu estou aqui falando com vocês estão me escutando, mas também vocês estão tendo acesso à imagem, né, que eu estou colocando a imagem aqui para vocês, da tela do computador, e aí vocês vão assistindo os slides, ouvindo também a minha explicação, eu falando, interagindo com vocês. O outro é o e-mail, né, que é um outro recurso também. O e-mail é semelhante às cartas, então, o e-mail, gente, ele funciona como um correio digital, né, em que você pode mandar mensagens formais ou informais também. O meme, que é um outro recurso, o meme, aquelas imagens que eu mostrei para vocês do ex-presidente, né, americano, ele virou meme porque ele fazia expressões, caras e bocas. Então, não só ele, aqui no Brasil também a gente tem personagens, figuras políticas, que se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que já viraram memes, porque são frases diferentes, uma postura diferenciada, faz também com que vire meme, vai depender do contexto. E o meme, gente, ele é
viral, ele se viraliza, ele passa muito rápido, as pessoas compartilham muito. E o meme, ele tem um caráter humorístico, tá, galera? Aí a gente tem o chat, temos também as propagandas online, os blogs, tudo isso fazem, todos eles fazem parte, tá? Todos esses gêneros fazem parte dos gêneros textuais. Bom, o chat é aquele espaço de conversa, tá? Em que você, um grupo ou apenas os seus contatos, eles podem manter ali uma conversa, tá? Sobre um determinado assunto, e os chats podem ser feitos também através do WhatsApp, tá? Podem ser também as reuniões, e uma outra gênero bem moderno, textual bem moderno, são as próprias reuniões, né? As reuniões que acontecem para que você possa dar aula, né? Pelo WhatsApp, tem lá o espaço da reunião, e também tem no Facebook, tem no Instagram, você também tem esse recurso das reuniões. Então, galera, é isso, tá? É importantíssimo a gente ter acesso a esses gêneros textuais, porque eles são modernos e cada vez mais eles vão estar presentes no nosso dia a dia. Não temos como fugir deles, e até porque eles são importantes. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a coesão sequencial. A coesão sequencial, ainda dentro da questão do texto, é importante a gente ressaltar, né? Vamos falar do texto escrito agora, tá? Um texto, ele não é um amontoado de frases que a gente vai colocando lá sem pensar. Tá? As frases, elas precisam, as ideias, elas precisam estar conectadas, né, por meio de mecanismos que garantam o fluxo da informação e a continuidade. Então, a coesão sequencial é como se fosse uma espécie de argamassa, né? Falando aqui da linguagem da construção civil, uma argamassa, uma cola textual. Então, a gente vai criando os pontos de junção que vão garantindo justamente que o texto não seja só uma sucessão de frases desconectas, né, desconexas. Não, é contínua, continuidade, progressão. Desculpa. O texto, ele precisa de progressão. Então, nós temos aqui, coloquei aqui para vocês, alguns termos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Nós temos aí a adição, a oposição, a afirmação, a exclusão, a enumeração, a explicação e a conclusão. São ideias. Cada um desses elementos que eu coloquei aqui, e aí eu digo sempre, galera, professora, a gente tem que decorar? Não, a gente não tem que decorar, mas a gente tem que saber, pelo menos, as principais, né? As principais palavrinhas, conjunções, e que ideia elas estabelecem. Então, por isso que eu sempre falo, gente, tenham em mãos um caderninho. A imagem está aí. Eu estou dando um tempinho enquanto eu vou falando, vou explicando, vou apontando algumas coisas. Vocês vão lá com o caderninho de vocês e vão anotando, vão assistindo o vídeo. E caso contrário, assistam o vídeo mais de uma vez, que é o que eu sempre peço. Olha, o além disso também, o pois, o outro sim, de modo geral, eles estabelecem o quê? Ideia de adição, de inclusão, então vai depender do texto, tá? Que tipo de elemento você vai utilizar. Temos aqui, olha, elementos que indicam uma afirmação. Felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade. Então, dependendo da forma como você vai produzir a ideia que você quer passar, você vai usar um tipo de expressão como essa, tá? Vamos só um exemplo. Vocês ficou um pouco apagadinho, mas a gente vai conseguir perceber sim. Ó, a sexualidade ainda é um tabu. Por isso, algumas pessoas sentem vergonha do próprio corpo. A cultura brasileira
Esse é um tópico, tá? A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de imigrantes de diversas origens. No entanto, percebe-se ainda a persistência do preconceito diante das religiões não europeias. É um tópico. Outro tópico. Pode-se não concordar com opiniões contrárias, desde que se respeite os diversos pontos de vista. Se você observar o por isso, vamos voltar lá e tentar achar, lá aquele quadro que eu dei anterior, o que o por isso está estabelecendo? Qual a ideia estabelecida por essa expressão aqui? Ó? Por isso, a sexualidade ainda é um tabu. Por isso, algumas pessoas sentem vergonha do próprio corpo. Vamos voltar a esse quadro. E o que vocês acham que está... que ideia? Ideia de enumeração, de conclusão? O que vocês acham? O que vocês acham de oposição, de afirmação? O que vocês pensam? Vamos pensar. 1, 2, vou dar 3. Ó, 1, 2. Conclusão, ó. Conclusão. Conclusão porque está chegando a uma ideia, fez uma afirmação, é tabu, ponto. Né? E aí, conclui-se com isso que a justificativa, a causa das pessoas se sentirem vergonha. Então, por isso, dá uma ideia de conclusão. Agora, essa aqui, ó, no entanto. No entanto, dá aqui ideia. Adição, oposição, exclusão, oposição, né? Embora, não obstante, entretanto, no entanto, ideia contrária, ideias que se opõem. E, por último, pode-se não concordar com opiniões contrárias, desde que pode passar uma ideia. Vamos pensar? 1, 2, 3. O que a gente pode pensar? Desde que podemos passar uma ideia de inclusão, não é verdade? Podemos também uma ideia de afirmação, né? Ou exclusão também. O que vocês acham? Dependendo dos sentidos, tá? Então, é importante, galera, a gente sempre analisar o contexto. Bom, aí eu passei agora para vocês uma espécie de desafio para vocês poderem indicarem as relações semânticas estabelecidas pelos conectivos em destaque. Número 1. Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. 2. Eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa. 3. Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência. 4. Estava doente, mas foi trabalhar. E 5. Os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos. E aí? É óbvio, galerinha, que eu coloquei aqui a resposta para vocês, tá? Mas eu gostaria que vocês voltassem, como eu sempre digo, às informações desse quadro e pensassem, é uma adição, é uma oposição, é uma afirmação. Assim, não fiquem presos somente ao que está escrito aqui, e sim a ideia. Foi como eu falei para vocês pensarem. Aqui vai depender do sentido. Então, vocês vão ter que ler, tá? Se está de acordo com aquele quadro, com a ideia que está passando, tá? E aí, depois, vocês podem ver as respostas que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham feito algumas anotações. É óbvio que a aula não pretende dar conta de tudo que vocês precisam saber sobre os gêneros textuais digitais e muito menos sobre coesão sequencial. Mas com este vídeo, de posse do vídeo,
e também de pesquisas que eu espero que vocês façam, né, individualmente, busquem mais informações, vocês consigam aí responder às atividades que serão entregues pela escola de vocês, feita, né, e também pelo Google Formulário, se vocês tiverem acesso ao Google Formulário. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.